Quando observamos os estilos de vida das pessoas, podemos diferenciá-las em três tipos diferentes: o homem animal, o homem humano, o homem divino. Quais são as diferenças entre pessoas que predominantemente vivem nessas três fases do desenvolvimento? O homem animal vive apenas para evitar a dor. Sua motivação é garantir a sobrevivência e resolver seus problemas quando for ameaçado de punição. É o funcionário que só melhora o desempenho quando sente medo de ser demitido. O empresário que faz as mudanças necessárias na empresa apenas quando se dá conta de que está indo à falência. O marido que só trata bem a esposa quando percebe que a está perdendo. O pai que decide dialogar com o filho quando descobre que ele está usando drogas. O adolescente que só estuda quando percebe que vai perder o ano. São exemplos de homem animal, garantindo a sobrevivência. Pessoas assim só melhoram a maneira de agir quando se sentem ameaçadas. Mudam para não sofrer e acabam sofrendo muito para mudar. Como esse tipo de pessoa só evolui quando se sente ameaçada, ela inevitavelmente cria ameaças e fortes pressões para si mesma. Viver como ser humano significa mais do que isso. Significa ter metas. As diferenças entre o indivíduo animal e o humano estão justamente no estabelecimento das metas e da visão de futuro que elas representam. O primeiro evita fumar porque tem medo de uma crise asmática ou de desenvolver um câncer. O segundo para de fumar porque sua meta é ter saúde e vida longa. Melhorar o desempenho no trabalho pode ter uma versão animal, vivida por quem apenas quer evitar a demissão, e uma humana, proveniente da pessoa que quer galgar novos degraus na carreira. O aluno que estuda só para passar de ano é a versão animal. Aquele que estuda para construir seu futuro é a versão humana. O marido que chega cedo em casa para evitar brigas com a esposa pode estar apenas cumprindo sua função animal, mas se ele deseja fazer da sua chegada um momento especial para o casal, estará vivendo seu papel de humano. O pai que conversa com o filho apenas por medo de que ele use drogas é um homem animal, mas o pai que age dessa forma para criar uma amizade sólida e bonita entre eles é um homem humano. O ser humano atua motivado pela realização de seus objetivos. Toda ação tem um alvo mais adiante. Essa maneira de ver a vida é uma grande conquista para muitas pessoas. Ter dimensão de futuro constitui um avanço na perspectiva humana, mas ainda falta algo. O grande néctar da vida é a possibilidade de realizar o divino que existe dentro de cada um de nós. O prazer de desenvolver a sua luz interior e realizar a beleza do seu ser transforma o homem na mais sublime explosão de paz e amor. Quando alguém tem plena consciência da própria grandeza como ser humano, imprime a todas as suas ações mais ânimo, garra e satisfação. Trabalha melhor não porque tem medo de ser demitido ou porque pretende aumentar seu salário, mas porque sente dentro de seu coração a força da criação divina. Vive momentos deliciosos com a família porque isso lhe dá prazer, e não só para cumprir obrigações ou ceder às queixas da esposa ou filhos. Está sempre presente na vida dos pais porque gosta da companhia deles e não para se isentar de culpa. O homem divino desfruta o prazer da evolução. Ele só sabe viver uma relação de amor com as pessoas. Então as metas da sua alma concretizam-se como num passe de mágica. Muitas pessoas conseguem experimentar a força divina na vida profissional, mas no amor vivem acuadas como animais enjaulados, com medo de ser rejeitadas, sentindo-se abandonadas. Por que isso ocorre? Porque não evoluímos igualmente em todas as áreas de nossas vidas. Naquelas em que estamos menos evoluídos, sofremos mais. Cada um de nós é uma obra incompleta a caminho da evolução permanente. Se fosse possível fazer um gráfico do nosso desenvolvimento, ele não seria uma linha reta ascendente. Haveria picos e quedas, muitas vezes bastante acentuadas. Também é impossível evoluir em tudo de uma mesma maneira. Cada gráfico tem um traço que mostra nosso desempenho de acordo com nossa evolução. As pessoas aprendem com a dor e o prazer. Quando você descobre o prazer de evoluir, a vida flui. Quando você precisa de dor, a vida torna-se um calvário. O ser humano, quando descobre e experimenta seu significado existencial em toda a sua plenitude, transforma-se num ser divino e passa a ter poder para continuar sua criação. Construímos famílias e riquezas, mas certamente nossa tarefa mais sublime é criar um homem divino, capaz de dar vida a um ser completo, nós mesmos. Continuamos a obra divina de nos criarmos com generosidade, compreensão e amor.
Por isso, avance. Existem muitas estrelas, existem muito mais estrelas do que aquelas que nossos olhos conseguem enxergar, muito mais pessoas com o coração pleno de amor do que aquelas que conhecemos. Nossa casa é apenas o ponto de partida para a grande viagem em busca de nossa realização pessoal. Na Índia, as pessoas se saúdam dizendo Namastê, que significa o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Namastê. 3 mitos. O mito Damocles. Damocles era um súdito da corte do rei Dionísio, que administrava o reino sem contestações. Seu poder era absoluto e sua palavra a lei. Vangloriava-se de ser todo-poderoso e vivia submerso nas delícias e vantagens do poder. Sempre que podia, Damocles expressava seu sonho de um dia poder ter à mão tudo o que desejasse. Damocles insistiu tanto nesse desejo que Dionísio resolveu revelar-lhe as angústias do poder. Convidou-o para ser rei por um dia, com direito a coroa, cetro, banquete e tudo o mais. Mandou, porém, colocar uma espada em cima do trono, presa por um fio de crina de cavalo. Damocles exultou. Finalmente seu sonho seria realizado. Vestiu-se com pompa, assumiu a condição de rei e mergulhou no banquete em sua homenagem. Porém, no meio da festa, levantou os olhos e viu sobre sua cabeça a espada ameaçadora que poderia a qualquer momento decepá-lo. Engoliu em seco, ficou morrendo de medo, mas entendeu nessa hora o que são as angústias do poder. O mito Sísifo. Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, rei de Corinto. Era tido como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades, que por sua vez pediam novos estratagemas, numa eterna sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu por acaso que Zeus havia raptado Egina, filha de Ásopo, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Ásopo o paradeiro de sua filha, desde que ele lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a proposta, deu a Sísifo a nascente e soube então que sua filha fora raptada por Zeus. Sísifo teve a água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Ele elogiou a sua beleza e pediu-lhe para deixá-lo enfeitar seu pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo, não morreu mais ninguém. Sísifo soube enganar a morte, mas arrumou novas encrencas. Dessa vez com Hades, o deus dos mortos, e com Ares, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Hades libertou a morte e ordenou-lhe que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo se despediu da mulher, teve o cuidado de pedir secretamente que ela não enterrasse seu corpo. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Hades da falta de respeito de sua esposa em não enterrar seu corpo. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Hades concedeu-lhe o pedido. Sísifo retomou então seu corpo e fugiu com a esposa, havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondido até que finalmente morreu. Quando Hades o viu, reservou-lhe um castigo especial. Sísifo foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Antes de chegar ao topo, porém, a pedra rolava para baixo, obrigando Sísifo a retomar sua tarefa até o fim dos tempos. O mito Rei Midas. Midas era um rei completamente apaixonado por dinheiro e, apesar de milionário, queria ter sempre mais para ser a criatura mais rica do planeta. Quando Baco lhe ofereceu a realização de um desejo como recompensa por ele ter cuidado de um amigo, Midas pediu o poder de transformar em ouro tudo o que tocasse. Baco percebeu que esse desejo significava a destruição de Midas, mas, como havia prometido realizar qualquer desejo, cumpriu a palavra. Midas voltou a seu reino e resolveu testar se realmente havia ganhado esse poder.
Durante a viagem, tocou uma pedra e imediatamente ela se transformou em uma enorme pepita de ouro. Logo adiante encontrou um galho de árvore e, ao segurá-lo, percebeu que ele se transformara numa barra de ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. Não demorou a perceber que poderia ser o homem mais rico da terra. Seus cavaleiros ficaram sobrecarregados de tanto transportar ouro. Chegado ao palácio, mandou servir um jantar delicioso com todo requinte. Então levou um choque. A realidade mostrou-se cruel. Todo alimento que seus lábios tocavam virava ouro. Todo o alimento que seus lábios tocavam virava ouro. O pão transformava-se em ouro, assim como qualquer alimento. E para seu desespero, a água que quis beber, quando tocada por seus lábios, também se transformou em ouro. Percebeu então toda a loucura de seu desejo. Não conseguia mais se alimentar, não poderia dormir num leito macio, nem tomar banho numa banheira cheia de água morna. O rei Midas voltou a procurar Baco e pediu-lhe que se tirasse dele esse poder. Baco orientou-o para que se lavasse nas águas do rio Pactoros, e com efeito, depois de ter tomado banho naquele rio, ele perdeu o poder de transformar tudo em ouro. A consciência dessa transformação fez com que Midas abandonasse sua ambição material e passasse a viver de maneira mais simples e afetiva. Todos nós já gastamos nossa cota de desperdício de vida. É hora, portanto, de viver para valer. O primeiro passo para essa mudança é saber onde estamos e para onde queremos ir. Enquanto a felicidade é infinita e surpreendente, a infelicidade é óbvia e repetitiva. No ano passado, assisti a um casamento em que os noivos estavam exultantes, afirmando que a união entre eles seria diferente para sempre. Ao redor, alguns convidados manifestavam sua descrença. Quero ver se daqui a alguns anos eles falarão assim. Só que o problema não está em acreditar que um relacionamento amoroso possa ser diferente, duradouro. Está em agir como a maioria e, depois de algum tempo, acomodar-se. Gente especial age de modo especial e obtém resultados especiais. Mas a maioria age como a maioria e obtém os resultados da maioria. Repete o mesmo caminho em direção à frustração. Cai nas armadilhas que construi inconscientemente para si mesmo e que levam à destruição. A tendência é passarmos a vida repetindo padrões de comportamento aprendidos na infância, o que cristaliza uma maneira de pensar, sentir e agir. O indivíduo imagina-se compondo uma nova melodia quando, na verdade, está simplesmente repetindo a única partitura que ouviu na infância. Liberdade para muitos significa agir da forma como foram treinados em um tempo de dependência total. Espontaneidade tornou-se simplesmente o sinônimo de viver repetindo o passado, na esperança de que a vida mude por obra do acaso. É como assistir a mesma partida várias vezes, na esperança de que o resultado mude. A infelicidade surge quando necessidades insatisfeitas na infância influenciam a vida inteira. O passado acaba então repetindo-se todos os dias no inconsciente, e as ações são contaminadas por desejos de outras épocas. Todo indivíduo necessita de 3 alimentos vitais para sua alma: fé, força interior e amor. Na falta de um deles, as pessoas estruturam, na infância, alguns modelos para ser infelizes. A falta de amor na infância costuma gerar adultos hiperresponsáveis, profissionalmente competentes, mas solitários, que continuam a viver sem amor. A falta de fé leva ao medo. São aquelas pessoas que, independentemente de qualquer coisa que lhes aconteça de bom ou ruim, estão sempre assustadas. Por melhor que estejam suas vidas, têm a sensação de que estão prestes a sofrer uma desgraça. A criança, cujo poder de transformação é anulado, torna-se um adulto sem força para lutar, perde oportunidades e coleciona fracassos, passa a vida sentindo-se vítima do destino. Muitos pensam que apenas os pobres ou os ricos podem ser infelizes. Na verdade, a infelicidade é uma doença que não escolhe classe social. Na mitologia, há 3 personagens que exemplificam muito bem a maneira como desperdiçamos nossas vidas. Conhecê-los é um caminho para virar o jogo, transformar nossas vidas e direcioná-las no sentido da felicidade. O primeiro modo de infelicidade é o de Damocles e refere-se àqueles que passam a vida inteira com medo de que alguma desgraça aconteça como castigo por suas conquistas. Lutam pelo sucesso, conseguem alcançá-lo, mas estão sempre na expectativa de que surja um problema. O medo de perder o marido ou a esposa impede-os de desfrutar o casamento que construíram. Imaginam desgraças com os filhos e enchem a cabeça deles de preocupações. Tem medo de perder o emprego ou que sua empresa vá à falência.
A infelicidade de Sísifo caracteriza aqueles que passam a vida se sacrificando, tentando fazer as coisas funcionarem, mas nunca completam seus projetos. Costuma-se dizer que têm muita iniciativa e pouca acabativa. Estão sempre à espera de um milagre que lhes dê autonomia. Vivem desculpando-se, dando explicações ou acusando alguém por seus fracassos. Esforçam-se muito, mas conseguem poucos resultados positivos. Finalmente, o modo de infelicidade do rei Midas, que transforma em ouro tudo aquilo que toca, mas não consegue se sentir amado. São pessoas que acumulam conquistas, mas nunca estão satisfeitas. Têm sucesso financeiro, mas são um fracasso na vida afetiva. São profissionais bem-sucedidos, mas têm péssima qualidade de vida. Muitas vezes, têm currículos brilhantes, mas não conseguem fazer amigos. Conhecer esses 3 tipos psicológicos é uma porta de entrada para compreender, analisar e transformar comportamentos e sentimentos adquiridos durante a infância, quando nossas necessidades não foram devidamente satisfeitas e continuam a influenciar nossas vidas. Carregar carências é viver como um ioiô, sempre voltando ao passado. Libertar-se é cortar o fio, soltar-se para o ioiô poder se desprender e talvez se transformar em um pássaro que voe plenamente. Vamos analisar mais profundamente cada um desses personagens. Procure reconhecer-se neles. Verifique com qual você e as pessoas próximas mais se identifica. Isso ajudará a se conhecer melhor e também as pessoas que você ama para poder transformar sua vida. Aprender a identificar seus padrões de desperdício de vida é um passo importante na construção de sua felicidade.